Quem é que não gosta de uma boa novela na janela de transferências do futebol? Tem muita gente que odeia, e com toda razão, eu também não gosto quando essas paradas se estendem por muito tempo. Temos bons candidatos aí a novelas de transferências neste verão europeu, Gyökeres, enfim, depois aí do Campeonato Português, carreiras no Real Madrid, as contratações do Real Madrid, o que vai fazer o Barcelona, enfim, o Paris Saint-Germain depois da final da Liga dos Campeões. Entretanto, já temos a principal novela, tá? E eu acho que pelos valores envolvidos, pelos clubes interessados e pelo jogador que é, nada vai superar Florian Wirtz, o alemão de 22 anos do Bayer Leverkusen, nesta janela de transferências. E cara, eu queria falar com vocês aqui, já faz um tempo que eu tô para fazer esse vídeo, para entender o que está acontecendo, para a gente trazer as informações e debater juntos aqui qual seria o melhor destino, analisando alguns pontos fundamentais. E por isso que eu quero abrir aqui os comentários para vocês, porque eu quero a opinião também, quero ler bastante coisa que vocês têm na cabeça e no coração, porque eu sei que tem gente que vai puxar a sardinha para o seu lado, ou a brasa para o lado da sua sardinha, dependendo se você estiver no Brasil ou em Portugal. Mas eu quero também a opinião de vocês, porque eu vou trazer, e vocês já viram na thumbnail aí, os possíveis destinos do Florian Wirtz e o que para mim faz mais sentido neste momento da carreira do Wirtz. O Wirtz está com 22 anos, é já titular absoluto da seleção da Alemanha, inclusive já fez alguns gols, tem 29 jogos com a seleção da Alemanha, já fez alguns gols e gols importantes com a camisa da seleção. O Wirtz, titular absoluto do Bayer Leverkusen e foi multicampeão na temporada passada, no momento que o Bayer Leverkusen conquistou a Europa, aquele time do Xabi Alonso, invicto e tal, que não morria nunca. O Wirtz sempre foi o cara principal do projeto, mesmo tendo lá o Xhaka jogando muito bem, o Frimpong, o Grimaldo, o Boniface por um tempo, o próprio Xabi Alonso, dentro de campo, nada era melhor do que Florian Wirtz, e o Xabi Alonso soube explorar muito bem o que ele tinha de melhor para oferecer. E nesse momento, aos 22 anos, com um contrato até junho de 2027, ou seja, mais 2 anos de contrato com o Bayer Leverkusen, o Wirtz deseja sair. Deseja sair porque o projeto do Bayer Leverkusen chega ao fim, o ciclo, né, do Xabi Alonso, o time deve ter uma reformulação agora e já bateu no teto talvez daquilo que pudesse chegar ou conquistar junto com a equipe alemã. Não foi campeão alemão nessa temporada, não foi campeão da Copa da Alemanha, bateu nas oitavas de final da Liga dos Campeões e caiu para o Bayern de Munique. E chega ao fim também porque tem muita gente interessada querendo fazer loucuras financeiras para contratá-lo. E quando eu falo dos principais interessados, óbvio que outros times procuraram e tal, mas são 3 hoje na corrida. 2 que estão na thumbnail e um que corre muito por fora, mas que teve notícia essa semana, então a gente vai fazer uma espécie de exercício mental aqui para simular o Florian Wirtz e as possibilidades desses 3 clubes. Estamos falando do Bayern de Munique, que é o principal interessado dentro do futebol alemão, do Manchester City de Pep Guardiola, que busca um substituto para o Kevin De Bruyne, e do Liverpool de Arne Slot, que já demonstrou o interesse e gostaria de fazer do Wirtz o cérebro, o principal jogador do meio-campo. Portanto, esses são os principais interessados. Likezinho, comentário, inscrição. Inscrição, comentário, likezinho. Na ordem que você escolher aí, tá? Vamos lá, vamos começar com as possibilidades e depois a gente vai fazer um veredito aqui, vamos bater o martelo, né? Se é fake news ou não. Vamos começar com o Bayern de Munique, né? Já que estamos falando de Alemanha, vamos ficar dentro da fronteira aí. Durante a temporada toda, o Bayern de Munique flertou com o Florian Wirtz, com os representantes do Florian Wirtz, com a família do Florian Wirtz. Foram várias reuniões, o Uli Hoeneß, que é ainda o manda-chuva dentro do Bayern de Munique, pessoalmente liderou esse flerte, né, conversando com os pais do Wirtz, apresentando o projeto, conversando com o próprio jogador durante toda a temporada e tentando realmente convencê-lo de que uma mudança do Leverkusen para o Bayern de Munique seria o mais apropriado para um jogador de 22 anos. É um namoro que foi ganhando força durante a temporada e o próprio Florian Wirtz vê com muito bons olhos, por alguns motivos. E aí a gente vai listar aqui. Quais seriam os motivos
positivos para Florian Wirtz ir para o Bayern de Munique. Ponto número 1. O Bayern de Munique precisa de um meia armador urgente. O Musiala não é esse cara, o Sané não é esse cara, o Gnabry não é esse cara, o Olise não é esse cara, e muitas vezes quem faz o papel deste cara é o Harry Kane. Com a saída do Thomas Müller, a prioridade do Bayern de Munique é emular, talvez, num outro personagem alemão que tenha conexão com a seleção da Alemanha, um jogador que realmente represente os valores do clube. E por isso o Uli Hoeneß vê no Wirtz tudo isso que eu falei, engloba tudo isso dentro de um jogador jovem, que é para lapidar e dentro do Bayern de Munique transformar num grande jogador, né, num grandíssimo ídolo dentro do clube. E é esse o projeto que o Bayern de Munique oferece. E o Wirtz cairia como uma luva neste meio campo. O Bayern teria que adaptar um pouquinho o Musiala caindo para a esquerda, com o Olise pela direita e o Wirtz mais centralizado. Só que no formato da equipe do Bayern de Munique, o Wirtz teria muita liberdade, não apenas para cair pelo lado esquerdo, e vocês estão vendo aí na tela o mapa de calor do Florian Wirtz, que é um jogador muito versátil e que não fica muito estático numa posição de quarterback, né, um pouquinho mais atrás, só como armador, não. Ele gosta de cair pelo lado esquerdo, cai pelo lado direito, tem um contra um, tem drible, pisa muito na área e faz muitos gols, como eu falei, 16 gols e 15 assistências nessa temporada. O Wirtz poderia ter no Bayern de Munique essa liberdade tática. O Harry Kane sai muito da área, deixando muito espaço, ele pode ocupar esse espaço, ele pode trocar de função e de posição com o Musiala muitas vezes em campo. Ele também beberia muito da água da dobradinha Musiala e Wirtz, que a gente vai ver a partir de agora sendo jogadores geracionais da seleção da Alemanha. Ele não fala inglês, ele não fala espanhol, ele não fala outras línguas, ele fala muito bem o alemão, entende inglês, é verdade, mas não sairia dentro de um contexto que é mais favorável para ele na Alemanha, né? Mudaria apenas de lugar. Seria recebido como um grandíssimo jogador e um dos pilares do projeto do Bayern de Munique a partir de agora, e eu acho que o encaixe seria muito fácil, né? Imagina um time com Kimmich, Pavlovic, Olise, Florian Wirtz, Musiala e Harry Kane. É um time para brigar por absolutamente tudo. Óbvio que o Bayern ainda precisa ir no mercado para ir buscar defensores, para ir buscar um lateral direito e tal, mas o Wirtz seria esse grande nome do meio-campo para o projeto que o Bayern quer implementar agora. Não é à toa que o Bayern de Munique está disposto a pagar de 100 a 150 milhões de euros, que é hoje o que o Bayer Leverkusen pede pelo jogador, 150 milhões de euros, e por isso que eu falo que vai ser uma das principais novelas, a principal novela dentro do mercado de transferências. Não é à toa que o Bayern de Munique está querendo esse cara. Iria trabalhar sob o comando de Vincent Kompany, que deseja muito, muito o jogador, e aí, é claro, tem alguns pontos que você pode achar controverso. Por exemplo, na Premier League, ele teria muito mais visibilidade do que dentro da Bundesliga. Isso para concorrer a prêmios individuais, isso para, enfim, ficar nos holofotes a nível global. Essa é uma verdade. A Premier League é o melhor campeonato nacional do mundo. Então, você jogar a Premier League é muito, muito atrativo. E ainda mais pelos clubes que estão cobiçando o futebol do Wirtz. Entretanto, o salto para o Bayern de Munique é mais natural, é menos desgastante e pode também ser um trampolim para daqui a pouco, ele depois de 4 anos de Bayern de Munique, com 26 anos, ir para ou Premier League ou outros clubes também abrirem o mercado. Por exemplo, Real Madrid, que hoje não tem a necessidade, não tem por que contratar o Wirtz, ou o próprio Barcelona, se organizando melhor financeiramente. Por isso, um salto para o Bayern de Munique para depois um outro salto não é loucura. Vamos pegar o exemplo do Toni Kroos. Toni Kroos estava no Leverkusen, foi para o Bayern de Munique e depois foi ser o que virou dentro do Real Madrid. Né? E assim, as idades parecidas do que eu estou mencionando aqui. Portanto, me parece um trajeto mais natural. Depois eu vou dar meu veredito em relação a isso, mas é um trajeto que eu acho que faz
muito sentido nesse momento por esses motivos. Olhando para o Manchester City, cara, pontos fortes. O Guardiola tá querendo o teu futebol, tá querendo trabalhar com você. E só por isso já mexe com a cabeça de qualquer jogador. Nós estamos falando de um dos maiores treinadores da história desse esporte, nós estamos falando de um cara que muda carreiras, né? Que desenvolve jogador, que cria projetos que potencializam os jogadores. Não é à toa que o que ele fez com o Rodri é belíssimo, com o que ele fez com o De Bruyne é belíssimo. A passagem dele no Bayern de Munique também fez evoluir muita gente. O que ele fez no Barcelona nem se fala. Então, assim, trabalhar com o Guardiola é um atrativo a mais. Eu conversava com o Rafinha, né? Que é nosso companheiro de transmissão da TNT Sports, ele fala, cara, é outra coisa. É outro nível. Então, se você comparar Guardiola com Company, é muito mais legal trabalhar com o Guardiola. Por isso que a decisão é muito complicada. O Manchester City tem a bala na agulha para pagar os 150 milhões que o Bayer Leverkusen está pedindo nesse momento e tem a vaga para o Wirtz no meio-campo. De Bruyne está indo embora, vai ter uma reformulação nessa equipe e realmente faz sentido ter um Florian Wirtz. Porém, um parêntese aqui, e até pode ser uma parte negativa. A nível de encaixe, eu acho que o Bayern é melhor do que o Manchester City, eu explico. O Manchester City, com o Kevin De Bruyne, tinha basicamente um armador em campo e não um meia atacante. É um esquema de jogo mais engessado. O Wirtz teria menos liberdade. E com o Haaland e o Marmoush, que são jogadores que atacam muitos espaços dentro da área e gostam de fazer gol e gostam de estar dentro da área, o Wirtz pisaria menos em zonas de finalização, assim como ele faz com o Bayer Leverkusen. Ele seria mais um quarterback, como eu falei, né? Entre aspas, para armar esse time. O que também tem seus pontos positivos. Porque você ter o Marmoush, você ter o Haaland prontos para correr e quebrar linhas e você conseguir verticalizar e pifar esses caras, você pode se tornar o maior assistente, o maior garçom, como era o De Bruyne também dentro do futebol. Mas eu acho que em termos de características eu vejo o Wirtz diferente do De Bruyne. O Wirtz é mais agudo, o Wirtz é mais de 1 contra 1. O Wirtz é um cara que gosta de cair pelos lados do campo. São jogadores diferentes, o Guardiola teria que montar um novo esquema, mas seria para mim um pouco mais rígido do que essa fluidez de mudança de posição do Harry Kane, do Musiala, do Wirtz ocupando alguns espaços, o próprio Olise por dentro e ele pela direita. Enfim, eu vejo um pouco mais rígido. E outra parada é a adaptação à Inglaterra e chegar para ser o substituto de Kevin De Bruyne. Você vai ter uma cobrança muito grande. Um cara que não fala inglês ainda tão bem, um cara que está acostumado com o enredo da Alemanha, então você tem que ver como é que vai ser esse impacto para o Wirtz. Eu acho que, no geral, pela qualidade que ele tem, ele tiraria isso de letra, poderia demorar um pouquinho, mas a verdade é que o Manchester City está em plena reformulação e a cobrança nele vai ser muito grande. Mas eu acho muito difícil a escolha já entre esses dois. E o terceiro que corre por fora é o Liverpool. E daí vem o grande trick. Por mais que eu ache que a mudança para Munique faça mais sentido, em termos de encaixe de jogo, eu acho que ele estava prontinho para jogar no Liverpool. Só que um ponto negativo, o Liverpool não vai pagar 150 milhões de euros no jogador. Então o Liverpool corre muito por fora e tenta convencer muito por fora o staff, os pais, enfim, com reuniões, inclusive na Inglaterra, o jogador pelo projeto. Agora, a verdade é que, em termos de encaixe, você olha para o time do Liverpool, Gravenberch, McAllister e Wirtz, com Luiz Dias caindo por um lado, com o Salah pelo outro e um cara mais centralizado aqui no meio, pode ser o Diogo, pode ser o Darwin ou pode ser outro jogador contratado, faz todo sentido, porque o Wirtz é um jogador que gosta muito do contra-ataque. O time do Bayer Leverkusen tinha isso como característica. Morder, recuperar e sair muito em velocidade. Tanto que você vê vários gols, o Wirtz participa ativamente dessas transições, especialmente municiando o Frimpong, ajuda, tem na companhia, até pelo corredor central,
do Grimaldo, caindo pela esquerda e dando opção de jogo, finalizando, cortando para o meio e batendo. Enfim, é um jogador que gosta do jogo em movimento, da velocidade da transição. E o Liverpool é um time feito para transicionar, diferentemente do Manchester City, por exemplo, que joga com a bola mais, né? Por isso que eu acho que em termos de encaixe, o Liverpool seria melhor, mas não me parece financeiramente algo que vai acontecer. Olhando para as três opções, o que vocês acham? Eu acho que o Bayern faz mais sentido, um pouco mais que o City e que o Liverpool, mas a decisão é bem complexa. Veremos. Parece ser uma novela que vai se arrastar por mais tempo ainda. O Bayern queria antes do Mundial de Clubes. Está confiante, mas a cada dia sai uma notícia diferente e a gente já viu muitas reviravoltas acontecerem. Portanto, vamos aguardar. Só sei de uma coisa: quem levar Florian Wirtz vai estar contratando um dos melhores meias do futebol mundial. Tchau.